Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. A paz do Senhor nos guarde, nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje, aqui estamos mais uma vez com os nossos companheiros e irmãos de jornada, Astênio. Cada dia é uma página nova no livro da nossa vida. Leir Storti, o doce. Caros irmãos, a grande alegria de estarmos reunidos, voltamos a insistir, se interessem por Kardec e serão felizes. Então, temos também Guilhermina. Que bom estarmos de novo juntos, é uma grande alegria. Então, hoje vamos encerrar a conclusão de O Livro dos Espíritos, no capítulo 9. Vocês vão ver que é um trabalho hercúleo, feito pelos nossos expositores. Mas eu diria assim, graças a Deus, nós temos nossos expositores aqui, são ideias diferentes, compartilhando um valor maior que a espiritualidade. Vamos iniciar com o nosso Astênio. Vamos, trabalho de fôlego, né? Então vamos lá. Os adversários do Espiritismo não deixaram de armar-se contra ele de algumas divergências de opinião sobre certos pontos da doutrina. Então eles foram lá buscar aparentes divergências, ou até divergências reais de pontos da doutrina, não dos espíritas, mas dos espíritos mesmo. Não é de admirar que no início de uma ciência, quando as observações ainda são incompletas e cada um a considera do seu ponto de vista, apareçam sistemas contraditórios. Então o Espiritismo não está livre disso, porque os espíritos, em princípio, não conversam entre si para saber o que vão falar, né? Falam de acordo com as suas visões e pode haver algum problema, né? Todavia, 3/4 partes desses sistemas já caíram diante de um estudo mais aprofundado, a começar pelo que atribuía todas as comunicações ao espírito do mal, como se a Deus fosse impossível enviar espíritos bons ao homem. Então, esses contraditores, né, continuam até hoje dizendo que é o demônio que se comunica. Né? Quando não é no centro espírita, quando é na igreja, é o Espírito Santo, mas quando é no centro espírita, é o demônio. Então, como se a Deus fosse impossível enviar espíritos bons ao homem. Doutrina absurda, porque é desmentida pelos fatos. Ímpia, então é uma doutrina absurda, é uma doutrina ímpia, porque é a negação do poder e da bondade do Criador. É como se os espíritos maus pudessem abusar à vontade na comunicação com os homens, mas os bons não, né? Então os espíritos sempre disseram que não nos inquietássemos com essas divergências, pois que a unidade se faria. Ora, a unidade já se fez. Então Kardec considerava que já na época dele, né, já existia unidade em relação a esses princípios, né, esses pontos. Então, ora, a unidade já se fez sobre a maioria dos pontos. E as divergências tendem cada vez mais a desaparecer. Até porque, como diz a Guilhermina, nós morremos várias vezes, nascemos várias vezes, vamos mudando os nossos pontos de vista. Né? Então, ora, a unicidade já se fez sobre a maioria dos pontos e as divergências tendem cada vez mais a desaparecer. Ao se perguntar aos espíritos, enquanto não se faz a unidade em que o homem imparcial e desinteressado pode basear-se para formar um juízo? Eis a resposta que nos deram e que a Guilhermina vai dizer para a gente.
Eu só queria fazer um comentário rapidinho aqui sobre quando você falou lá atrás. Kardec estava falando sobre em todas as ciências, as grandes descobertas da ciência, da humanidade, sempre teve o pessoal que achava que não, que estava errado, não sei o que, não sei o que. Eu não pude deixar de pensar, e por si move. Me veio à cabeça. Galileu. Já está tão certo, tudo bem, eu vou morrer, mas e por si move. E aí a experiência provou. Veio na cabeça na hora isso. Então a resposta, só aqui, a resposta que os Espíritos nos deram: a mais pura luz não pode ser obscurecida por nuvem alguma. O diamante sem jaça é o que tem mais valor. Julgai, pois, os Espíritos pela pureza de seus ensinos. Isso é tão óbvio, né? Não vos esqueçais de que, entre os espíritos, há os que ainda não se despojaram das ideias da vida terrena. Sabei distingui-los pela linguagem de que se utilizam. Julgai-os pelo conjunto dos que vos dizem. Vede se há encadeamento lógico nas suas ideias e se nestas nada revela ignorância, orgulho ou malevolência. Em suma, se suas palavras são sempre marcadas pelo cunho de sabedoria que denota a verdadeira superioridade. Se o vosso mundo fosse inacessível ao erro, seria perfeito, mas está longe disso. Ainda estáis aprendendo a distinguir o erro da verdade. Precisai das lições da experiência para exercer de vosso juízo e para fazer-vos avançar. A unidade se fará do lado em que o bem jamais esteve misturado ao mal. É desse lado que os homens se unirão pela própria força das coisas, pois julgarão que é aí que está a verdade. É interessante dar uma paradinha aqui, que isso é muito óbvio. Se Deus permite que os espíritos venham a nós e nos tragam as informações, o que sempre aconteceu desde o início da humanidade, isso historicamente, lá no início do estudo a gente está vendo isso, e se nós sabemos hoje que há espíritos mais ou menos evoluídos, o que a gente tem que fazer é analisar o que eles estão dizendo. Só que para analisar o que eles estão dizendo, a gente também tem que estar nos policiando sobre aquilo que nos interessa ouvir, porque Jesus é claro. Sim. A palavra de Jesus é clara, ele nos coloca de maneira clara, direta e objetiva. E hoje a gente não tem sequer o direito de pensar diferente. Então, para a gente analisar o que os Espíritos nos dizem, é consonante com aquilo que Jesus nos ensinou. Sim. Se não está consonante com aquilo que Jesus nos ensinou, pode estar até confortável para o nosso ouvido, mas está na hora, e não são eles que têm que mudar, somos nós que temos que mudar. A nossa referência tem que ser Jesus. Tem que ser Jesus sempre. Mesmo que o que o companheiro espiritual nos fale não seja exatamente concernente, mas nos fale bem ao nosso egoísmo, ao nosso orgulho, quem tem que mudar somos nós, não eles. Aliás, que importam algumas dissidências, mais de forma de que de fundo. Notai que os princípios fundamentais são os mesmos por toda parte, e haverão de unir-vos num pensamento comum, o amor de Deus e a prática do bem. Mais claro, simples, objetivo, impossível. Logo, quaisquer que sejam o modo de progresso ou as condições normais de existência que se suponham para a vida futura, o objetivo final é um só: fazer o bem. Ora, não há duas maneiras de fazê-lo. E aí, eu acho que isso fica muito claro. Nós estamos aqui para fazer o bem, para servir. E não servir a nós, aos nossos interesses, às nossas boas vontades, a servir ao próximo. Sim. Lembrando sempre, sabe, o amai-vos uns aos outros, sabe, aquela história lá atrás, que a gente esquece, mas é mais ou menos isso. E Deus foi tão bom que nos permitiu, desde a época de Kardec, que os companheiros viessem nos lembrar aquilo que desde a época de Kardec estava esquecido e continua esquecido. E a gente agora não tem o direito
de dizer que não sabíamos. Isso. Só um destaque, Tá. Guilhermina, né? Interessante quando o Kardec ele fala assim, a prática do bem, onde estiver o bem é que estará a razão, esse tipo de coisa. Exato. Porque nós temos hoje alguns opositores em doutrina espírita que não estão mais fora da doutrina espírita, estão dentro do movimento espírita. Pior ainda. Né? E que criticam o que eles chamam de espiritismo evangélico. Né? Mas Oi? Oi? Porque, né, como assim, não dão bola para Emmanuel porque Emmanuel é muito evangélico, né? Sabe? Então é como se fosse vergonhoso para o espírita estudar o evangelho e viver de acordo com o evangelho. E eles dizem que só dão bola para Kardec, mas o Kardec está aqui falando para vivermos o evangelho. Exato. Né? E se incomoda, que tal perguntar por que está incomodando a si próprio, Sim. né? O mais interessante. Só completando, né? E é interessante que a gente verifica que aqueles que são chamados por eles, né, pejorativamente de espíritas evangélicos, são esses que estão consolando as almas desesperadas, né, que estão trazendo as comunicações dos espíritos, enquanto os grandes idealistas da ciência, etc., não conseguem enxugar a lágrima de ninguém. Né? Mas você ia falar alguma coisa? Não, isso aí, inclusive, está reproduzindo a fala do próprio Bezerra de Menezes no final do século XIX. Ele falou, no dia em que o materialismo enxugar uma lágrima, Sim. eu vou admitir esse posicionamento. Isso para uma pessoa que na Federação Espírita lançou um repto a ele, dizendo que o Espiritismo, dentro da visão de questionamento do materialismo, estava derrubando, digamos assim, uma série de conceitos e, ao mesmo tempo, não está adicionando nada. Ele perguntou, no dia em que o materialismo enxugar uma lágrima sequer, eu vou começar a avaliar a validade dessas posturas. Sim. E aí, é interessante que aqueles que dizem que se prendem a Kardec parece que não leram a folha de rosto do Livro dos Espíritos. Não deu nada. Está escrito lá em cima, filosofia espiritualista. Nós vamos estudar isso semana que vem. Tá? Vamos começar de novo o Livro dos Espíritos a partir da folha de rosto. Por quê? A folha de rosto nos diz muita coisa a respeito da doutrina espírita. Ou seja, não se vai encontrar nada de materialista dentro do Livro dos Espíritos. Mas nós temos que estudar muita coisa dentro do aspecto materialista. Ninguém vai estudar, por exemplo, a construção de uma ponte, né? Ou então a fabricação de um automóvel, ou o estudo de um vírus, sem analisar dentro de um ponto de vista material, químico, físico, biológico, tudo isso. Matemático também. Agora, a visão espiritualista ela não é lógica, ela não é material, ela é dialética. Ela exige uma amplidão de pensamentos que envolve também a visão do sentimento do outro. E aí a gente vai se lembrar de Jesus. Faz ao teu companheiro aquilo que queres que te façam. Deixa eu perguntar só uma coisinha, só porque eu não adianta, eu fico em cólicas. Então, quer dizer que existem, aspas, espíritas que reclamam do espiritualista evangélico, é isso mesmo? Vê se eu entendi. Exatamente. E o que reclamam? E o que reclamam? Reclamam de quê? Quando falam do... Diz que é pejorativamente, pelo visto é pejorativamente. Sim, pejorativamente. O espiritismo é como se evangélico. Espíritas menores, né? Mas por quê? O que eles dizem que esses espíritas, aspas, menores, fazem ou falam que os incomoda tanto? Sim, parece-me que são uma grande vaidade do saber acadêmico. Né? E aí, quem tem grande formação acadêmica não deve se rebaixar, né, para esses conceitos. Estão morais. Na rua atendendo? Estão na rua se preocupados? Esse que eu digo. Estão se preocupando com alguma coisa? Essa questão não é de agora. Já desde que iniciou aqui no nosso Brasil, aquele livro Brasil, Coração do Mundo, já explica um pouco sobre isso.
Quando a primeira casa foi aqui inaugurada, conforme a graduação, surgiu o tal do científico ou cientificista, é aquele que se prende à questão da letra, e ele não quer olhar o coração. É porque incomoda. Agora, quando você penetra nisso, está salto aos olhos que o Evangelho foi o primeiro consolador que foi trazido à Terra. Sim, exatamente. E o restante da doutrina foi o segundo consolador, para ampliar a verdade. Exatamente. À luz da razão. À luz da razão. E esses amigos explicam, você aprendendo o Evangelho aqui na Terra, você estará capacitado a viver em qualquer escola planetária, porque lá é a mesma daqui. É a doutrina do Cristo e a doutrina de todos esses anjos do universo. Graças a Deus que a gente tem nas próximas vidas, né? Quem sabe a gente aprende. Eu acho que é teimosia, vaidade, orgulho. Sim. Exatamente isso. Vamos lá, olha lá. Orgulho e egoísmo. Olha lá. Nossa vinheta. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Então, dando sequência com Astério, tá bom? Prosseguindo então com Kardec nesse finalzinho, né, da nossa correria. Se é certo que entre os adeptos do Espiritismo há os que divergem de opinião sobre alguns pontos da teoria, todos, por outro lado, estão de acordo quanto aos pontos fundamentais. Portanto, existe unidade, à exceção daqueles que, em número muito reduzido, que ainda não admitem a intervenção dos espíritos nas manifestações, atribuindo-as ou a causas puramente físicas, contrariando o axioma segundo o qual todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente, ou ainda a um reflexo do nosso próprio pensamento, o que é desmentido pelos fatos. Infelizmente, parece que essa parte está superada mesmo, né? O problema hoje é se você pode se preocupar com questões morais ou não. Os outros pontos são secundários e em nada comprometem as bases fundamentais. Pode, pois, haver escolas que procurem esclarecer-se sobre as partes ainda controvertidas da ciência. Porém, não deve haver seitas rivais umas das outras. É interessante, né? Porque nós temos ainda hoje aqueles que aceitam, né? Valorizam, às vezes excessivamente, as doutrinas de Rustam, Ramatiz, etc. Né? Mas o que Kardec está dizendo assim, olha, se entendam, sejam fraternos, né? Pode, pois, haver escolas que procurem esclarecer-se sobre as partes ainda controvertidas da ciência. Porém, não deve haver seitas rivais uma das outras. Só poderia existir antagonismo entre os que querem o bem e os que quisessem ou praticassem o mal. Então, se alguém se identifica mais com a ciência, com a filosofia ou com a religião, mas todos eles querem o bem, ótimo, né? Então, ora, não há espírita sincero e compenetrado das grandes máximas morais ensinadas pelos espíritos que possa querer mal ao seu próximo, nem lhe desejar mal sem distinção de opiniões. Então, um espírita hoje, por exemplo, defendendo o armamento pessoal, né, para andarmos armados, etc., isso seria, nessa visão de Kardec, não seria espírita sincero. Ora, não há espírita sincero e compenetrado das grandes máximas morais ensinadas pelos espíritos que possa querer mal, porque uma arma não é para o bem, né? Se uma dessas escolas estiver errada, cedo ou tarde a luz brilhará para ela, caso a procure de boa fé e sem prevenção. Enquanto isso não acontece, há um laço comum que deve uni-las no mesmo pensamento. Todas têm uma única meta, pouco importando o caminho, contanto que conduza a essa meta. Nenhuma deve impor-se por meio de constrangimento material ou moral, e só estaria em caminho falso aquela que lançasse anátema na reprovação sobre a outra, aquela que fosse azeda, agressiva, como a gente tem pela internet, né? Porque, evidentemente, estará agindo sob a influência dos espíritos maus. Então, quem está com a razão sempre fala com bondade, sempre é compreensivo e é capaz de silenciar diante da agressão do outro. Quem responde uma agressão com outra agressão não pode estar sob boa influência.
O argumento supremo... Um comentário. Sim. Um comentário? Eu teria um comentário, mas eu prefiro deixar então, que Leir comente. 1 minuto para você. Eu prefiro deixar que Leir comente. É pena que hoje ainda encontramos essas dificuldades, a falta do amor no coração de todos, por entender que a ideia, o seu círculo religioso tem que ser melhor do que o outro. Vamos entender, todos os círculos religiosos, não importa a placa do passado, ao presente ou ao futuro, representam em sua essência a mesma doutrina de Jesus, apenas escrita e falada em culturas diferenciadas conforme a nação do mundo e conforme a graduação dos espíritos aí, encarnados e desencarnados. A mesma doutrina de Jesus. E aí, eu, fazendo um adendo, eu diria uma coisa. Nós temos que considerar a atitude preconceituosa dos espíritas para com os próprios espíritas. Quando, em 1975, a Federação Espírita Brasileira propôs aos seus expositores oficiais a apresentação de um trabalho chamado O Centro Espírita, e a base do trabalho era: o Centro Espírita é um educandário. Eu me lembro que quando Dona Zilda Varenga apresentou em algumas casas espíritas esse trabalho, o dirigente fez a reunião, fez a apresentação, fez a solenidade, e depois, em reunião com os dirigentes da casa, essa senhora nunca mais vai pisar neste local. Sério. Isto aconteceu. Eu entendo isso. Lamentável, sim, mas é exatamente isso que de que está falando Kardec. E é lógico, bate com aquele princípio evangélico que Jesus, quando Jesus disse: não vim trazer a paz e sim a espada, porque uma ideia que sacode conceitos e consciências, ela nunca é aceita em primeira instância por todos. Claro, até porque incomoda. Exatamente. Mas ainda bem que assim sacode as consciências e os corações. Sim. Guilhermina encerra, então. Então o argumento supremo deve ser a razão. A moderação garantirá melhor a vitória da verdade do que as críticas envenenadas pela inveja e pelo ciúme. Os espíritos bons só pregam a união e o amor ao próximo, e nunca um pensamento malévolo ou contrário à caridade pode provir de uma fonte pura. E para encerrar esse assunto, meditemos sobre os conselhos do Espírito Santo Agostinho. Olha que gracinha, tinha que ser Santo Agostinho. O nosso Santo Agostinho para encerrar com chave de ouro. Tinha que ser Santo Agostinho. Durante muito tempo, os homens se têm estraçalhado e anatematizado mutuamente em nome de um Deus de paz e de misericórdia, defendendo-o com semelhante sacrilégio. O Espiritismo é o laço que os unirá um dia, porque ele lhes mostrará onde está a verdade e onde está o erro. Mas, por muito tempo ainda, escribas e fariseus o negarão como negaram o Cristo. Quereis saber sobre a influência de que espíritos estão as diversas seitas que entre si dividiram o mundo? Julgai-as pelas suas obras e pelos seus princípios. Nunca os espíritos bons instigaram o mal, jamais aconselharam ou legitimaram o assassínio e a violência, nunca estimularam os ódios dos partidos, nem a sede das riquezas e das honras, nem a avidez dos bens da terra. Os que são bons, humanitários e benevolentes para com todos, esses são os prediletos dos espíritos bons e os preferidos de Jesus, porque seguem o caminho que lhes indicou para chegarem até ele. Fantástico. Posso ler de novo? Dá tempo? Acho que não. Não dá tempo. Então, amigos, leiam de novo. É o último parágrafo do Livro dos Espíritos por Santo Agostinho. Fantástico. Mais atual impossível. Mais atual impossível. Não, é mais importante, dispensa comentário. Só que as carapuças caem e incomodam. E é para mudar mesmo.
É para mudar. É para mudar mesmo. No livro Nos Domínios da Mediunidade, o autor está com os alunos numa casa espírita aqui no Rio, e o aluno André Luiz faz uma pergunta sobre uma determinada paciente, e o coordenador vai explicar a situação e completa dizendo: o pior dos males que a humanidade sofre até hoje é a preguiça mental. O pior que é pior. O pior que é pior. Aliado à preguiça mental, o egoísmo. A turma não gosta de raciocinar, né? Até porque se raciocinar incomoda. É isso aí, gente. Então, nós agradecemos a audiência de todos os nossos irmãos. Vamos agradecer a Deus também. Que o Papai do Céu nos guarde e nos abençoe, hoje, agora e para todo sempre. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que, acima de tudo, possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual. Que possamos fazer deste tempo uma ferramenta que nos leve a conquistar valores espirituais cada vez mais rapidamente, para atingir mais rapidamente a verdadeira felicidade, aquela que é consubstanciada pela felicidade que venhamos a semear em favor de todos os nossos irmãos de jornada. Graças a Deus. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Antônio de Pádua Barbosa e Marta Batista. Boa noite, meus caros amigos. Estamos de volta ao programa Luz na Penumbra para dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos ainda aqui na sua introdução, estudando a doutrina de Sócrates e Platão, e hoje, mais diretamente, vamos estudar aqui o item 10 e os subsequentes que o tempo permitir. A Marta Batista e eu vamos desenvolver esses comentários, mas é importante que nós saibamos que Kardec trouxe essa doutrina aqui justamente por isso. Nós estamos vendo aqui com os estudos que estamos fazendo esses últimos programas, quão sábia foi a decisão dele de trazer o estudo, porque nós estamos realmente vendo onde há pontos de convergência em que Sócrates, 500 anos antes do Cristo, já propunha a sua ideia da reencarnação, das vidas sucessivas, dos anjos guardiães, tudo aquilo que a doutrina espírita propõe, que o Cristo nos trouxe. Então hoje nós vamos estudar esse item 10, eu vou ler aqui, porque ele é um item até grande, e a Marta vai comigo aqui fazer os comentários. Esse item 10, Kardec tirou dos diálogos que Sócrates teve com os seus discípulos quando ele estava na prisão. Então, nesse diálogo, talvez depois escrito por Platão, é que Kardec tirou esse conceito de Sócrates. O corpo conserva os vestígios bem marcados dos cuidados que se tomou com ele ou dos acidentes que sofreu. O mesmo ocorre com a alma. Quando ela se liberta do corpo, traz os traços evidentes do seu caráter, das suas afeições e as impressões que cada um dos atos da sua vida lhe deixou. Assim, o maior mal que pode acontecer a um homem é ir para o outro mundo com a alma carregada de crimes. Tu vês, Cállicles, que nem tu, nem Polos, nem Gorgias saberiam provar que se deve levar uma outra vida que nos será útil quando formos para lá.
De tantas opiniões diversas, a única que permanece inabalável é a de que mais vale receber que cometer uma injustiça, e que, acima de todas as coisas, devemos nos dedicar não a parecer, mas a ser um homem de bem. Então Sócrates estava ensinando aos seus discípulos que ele estava na prisão naquele momento. Eles deviam estar indo lá, lhe prestar solidariedade e até reclamar, porque não viam um motivo para ele estar preso. Então ele já diz aqui, mostrando a eles que a alma dele, Sócrates, quando fosse para a espiritualidade, não ia levar traços daqueles sofrimentos que ele estava passando, que estavam lhe marcando o corpo, possivelmente, que devia ter uma má alimentação no cárcere, claro, sofrendo talvez até alguma coisa de ordem física, a gente não sabe. Mas aquelas coisas que talvez estivessem marcando o corpo, não lhe marcariam a alma, que ele levaria apenas as coisas ou boas ou mais de caráter que ele tivesse demonstrado. E diziam que é muito melhor você receber uma injustiça do que você cometer uma injustiça. É verdade. Esse é o grande conceito de Sócrates, né? Exato. E isso vem exatamente com o que o Cristo dizia, de dar a outra face. Com outras palavras, é a mesma coisa, né? E que você pode realmente, deve temer, não aquele que pode lhe fazer mal ou lhe matar o corpo, mas sim aquele que pode lhe matar a alma. Esse sim que pode desviar você para o mau caminho. Isso. É que pode realmente, é dele que você tem que ter medo, não daquele que vai causar algum dano físico a você, nem que seja o dano derradeiro da morte. Sim, até porque a morte, né, do espírito não existe. Isso. Então, se você não pode ser morto, não tem por que você temer, né? Ah, mas acontece que o corpo pode ser morto. Bom, mas o que é o corpo, né? Por uma vida, em face de uma vida eterna, né? Então, o que permanece existente é justamente a alma. É aquilo que o Cristo falava também. O que adianta você querer salvar o corpo e perder a alma? E perder a alma. Exatamente. Você, claro, tem que preservar ganhar seu corpo. O mundo e perder a alma. Então, vale pro corpo. Claro. Então, você, claro, tem obrigação de fazer tudo para preservar seu corpo. Aliás, né, ele deixa bem claro que ganhar o mundo é perder a alma. Exatamente. É porque são escolhas, né? E a escolha, né, pressupõe, né, você eliminar todas as demais. Escolha é sempre uma. Quando você escolhe uma coisa, você pressupõe que todas as demais foram excluídas. Isso. Né? Então, por isso é que ele diz, não servir a Deus e a mamon. Né? Ganhar o mundo representa perder a alma. O Cristo sempre nos botava para a escolha de dois caminhos, né? Porta exatamente. Larga, porta estreita. Não tem uma terceira opção. Você não pode ficar, não, eu vou ficar aqui em cima do muro. Isso, a terceira opção é o morno. Não pode, não existe isso. Então, o que diz aqui? Você tem que lutar pelo seu corpo, preservar, claro, é o seu castelo, você tem que defendê-lo. Agora, eu não vou perder a minha alma por causa do meu corpo. Isso. E vale para todos os sentidos o corpo, não só o físico, mas, como eu disse, o corpo dos gostos, o corpo das manias. Eu não posso, por causa das minhas manias, dos meus gostos estranhos, perder a minha alma. Não, eu vou abdicar dessas coisas aqui, que eu tenho que salvar a minha alma. O resto, se perder, perdi, porque não vai me fazer falta na espiritualidade. E é tão interessante, né, que na tradução do professor José Herculano Pires, a palavra, depois até eu vou observar no original francês, para ver se realmente, geralmente o professor Herculano trabalha com uma tradução assim, exemplar, né? Ele fala que assim, a maior desgraça que pode acontecer a um homem é a de ir para o outro mundo com uma alma carregada de culpas. Quer dizer, não fazer a vontade de Deus, não fazer aquele que são os preceitos que Deus recomenda, é justamente levar a alma, né, carregada de culpas. E realmente, né, a gente percebe essa grande dificuldade de você se livrar das culpas, né, das responsabilidades, quando você fere a lei divina. Então, é importante que a gente observe isso, porque o que a gente quer é justamente se libertar de todas essas atitudes, todas essas posturas, né, do passado que nos conduziam a um estado de paralisação.
porque a culpa te leva a um estado de paralisação, né? E é o que acontece quando você se encontra na dimensão espiritual, cheio, né, de responsabilidades, de dificuldades, né, de coisas que você não fez e que devia ter feito. É justamente o que promove esse estado de culpa, né, que te leva a um estado de paralisação. Então, a culpa é algo bastante difícil, né, e bastante fere bastante ao progresso, porque você paralisa, se estaciona quando entra em processo de culpa. E é interessante, né, na tradução da sua edição está cheia de crimes, né? Interessante. Mas, de qualquer forma, os dois dão você me deixou conta... curioso agora, eu também vou conferir. Eu vou conferir no original francês para ver. Bom, mas então, Antônio, ele diz, né, aqui se encontra outro ponto capital, hoje confirmado pela experiência, segundo o qual a alma não purificada conserva as ideias, as tendências, o caráter e as paixões que tinha na Terra. Daí, a gente lembrar de novo do que já falamos há algumas semanas atrás, quanto ao ponto da necessidade de avaliarmos todas as mensagens, né? Literárias ou as que chegam via psicofônica ou psicográfica. Por quê? Porque quando o espírito, né, não estiver qualquer resquício de não purificação, vai trazer, né, vai, digamos assim, envolver aquela comunicação do espírito as suas características. Não, elas vão ser permeadas pelas suas características. E, claro, né, as características de qualquer espírito que ainda não tenha atingido a pureza vão estar ligadas às paixões. Ah, mas ele já é um espírito bastante evoluído. Sim, com certeza. Existem aquelas mais ligadas a paixões mais densas e aquelas a paixões não tão densas, mas, de qualquer forma, ainda está preso ao personalismo. E é isso que ele diz e nos convida a analisar e avaliar toda e qualquer mensagem. Tenha a assinatura que tiver. Né? É importante isso para nós, né? E é justamente esse conjunto, né, de informações bem avaliadas, bem analisadas, que vão formar o conjunto consubstancial que nos irá dando um roteiro cada vez mais seguro de como nós devemos, né, conduzir as nossas existências livres, né, dessa dificuldade. Porque você se conscientizar de que na vida cotidiana, no dia a dia, de que é melhor você ser, como ele diz, é melhor você ser... sofrer uma injustiça do que causar uma injustiça. Ela é difícil na vida prática, né? É difícil você passar por isso, você fazer essa escolha, né? Teoricamente é fácil, mas na vida prática é difícil. Mas o primeiro passo é você acreditar na teoria. Exatamente, né? Exatamente. Por isso daí é você saber analisar e buscar o conhecimento constantemente. Agora, buscar um conhecimento analisando. Porque se você não analisar, corre o risco de estar seguindo uma orientação não Marta, adequada. O aluno, o discípulo, no caso nosso aqui, tem que saber analisar, porque senão era simplesmente seguir o roteiro dado por um professor. Isso. Se você chega aqui, falou, você cumpre aquilo e acabou. Não, você tem que aceitar com o crivo do seu raciocínio. Por isso que há diversos professores. Você tem que saber separar o joio do trigo. E é isso que faz a diferença, né, Antônio, daquilo que realmente é apenas um conhecimento e aquilo que é, de fato, é uma informação e o que é conhecimento. Né? Quer dizer, o conhecimento é aquilo que você realiza, é aquilo que você faz, se transforma em atos. Né? Quando ainda está só na esfera das informações, você sabe teoricamente, mas não coloca em prática. Então, por isso que precisa ser analisado, por isso que Kardec, exaustivamente, ao longo de todas as obras da codificação, ele nos fala, não aceite nada que não passe pelo seu crivo de raciocínio. Claro, porque ele sabia, se não passar pelo seu raciocínio e o seu raciocínio não aceitar, enquanto não acontecer, você não vai praticar. Sem dúvida. Tá aí, falo sempre, eu não posso resolvida. Aceitar coisa alguma que agrida a minha inteligência, Exato. a minha.
Porque se está agredindo a minha inteligência, eu não vou pôr em prática. Claro. Se eu mesmo não acredito, não está batendo com a minha cabeça, eu vou falhar por isso, porque às vezes eu vou duvidar de uma coisa que está certa. Exatamente. Vou duvidar do que é certo, não vou fazer o certo, estou duvidando. Isso. Mas não vou fazer nada errado porque aceitei sem ter passado pelo meu crivo. Exatamente. É isso mesmo. E é esse o caminho que eles... Ele propôs isso. Eles propõem esse caminho. Ele se botou à disposição para passar pelo próprio crivo dele. Isso. Então, o próprio Kardec está sujeito ao mesmo crivo. Só vou aceitar aquilo que ele estiver falando se o meu crivo pessoal aceitar. É a minha obrigação, não é o meu direito. Claro. É a minha obrigação não fazer tem dúvida. isso. Porque quem vai responder pelos meus atos sou eu. Eu não posso chegar, mas eu fiz isso porque o Kardec falou. Não tem nada a ver, amigo. Você que vai ter que responder é você. Eu fiz isso, que eu recebi uma mensagem, o Espírito falou isso. Não tem nada a ver. É você que vai responder, não é o Espírito. É você. Você tem que fazer aquilo em que você acredita, para você ser responsável por aquilo que você faz. É claro. Agora, se você for só seguir porque ouviu falar, então você corre o risco de ser iludido, até de boa fé. Lógico. Não que o Espírito vem aqui a fim de mas e aí, por falta né, de Antônio? conhecimento nem... Exatamente. Existe um roteiro seguro, que é o roteiro do Cristo, né? E ele mesmo já deixou claro que ele era o caminho, verdade e vida. E, logicamente, que o roteiro da doutrina espírita, que é o roteiro do Consolador Prometido, nos moldes do Cristo, apenas com o quê? O levantamento, né, do véu da letra, né? E na perspectiva da reencarnação. Então, por isso, o Evangelho é segundo o Espiritismo. Então, esses são dois roteiros seguros que você não precisa temer, porque eles já passaram por um crivo rígido e científico, né? Não personalístico, mas um crivo de fato científico, que é o crivo, né, da universalidade do ensino dos Espíritos, criado pelo grande, maravilhoso amigo que era o mestre lyonês Allan Kardec, né, o nosso codificador. E lógico, né, foi conferida a ele essa autoridade porque, né, o Espírito da Verdade o escolheu sabendo que ele era a pessoa, o espírito correto para isso. Então esses roteiros nós podemos segui-los com tranquilidade. Agora, toda e qualquer outra mensagem vinda do jeito que for, psicográfica, psicofônica, né, ou pictograficamente, seja da maneira que for, precisa ser exaustivamente analisada à luz da doutrina espírita, né? E o Livro dos Médiuns é um manual seguro que nos confere fazer uma boa análise das mensagens. Sem dúvida alguma. Então, vamos que a morte não é uma interrupção. A morte que não existe. A morte não é o fim. Isso. Ela não é o fim. Como as pessoas pensam, morreu, acabou. Não. Exatamente. A morte não é o fim, mas a morte existe. As pessoas morrem. Isso é muito importante que os espíritas prestem atenção. Kardec usa o termo morrer, né, falecer, diversas vezes na obra. Porque, Antônio, o que nós podemos ter certeza, dado ao estágio, né, evolutivo em que nós nos encontramos, ainda bastante acanhado, é que nós morremos. Agora, que desencarnamos, é muito difícil. É um outro processo. É um outro processo. Que a morte é o fim da etapa terrena aqui do corpo físico. Morreu. É um fenômeno natural. E você? Agora, ela não é o fim. Não é o fim. Por isso você não vai se desesperar. Mas não se desesperar não significa que você não vai sentir a morte daqueles que você ama. Sem e que dúvida. se afastam temporariamente. É um afastamento temporário. Está afastado. Então se a pessoa foi morar em outro país, sente falta da pessoa. Conviveu com você, agora está morando longe, e sente falta. Você só não vai se desesperar porque você sabe que não é o fim. Exatamente. Mas não que é o vai fim, sentir falta, mas que vai. é uma coisa natural, tá aqui. A morte não é uma interrupção, nem uma cessação da vida, mas uma transformação sem solução de continuidade. Ou seja, a vida eterna, a vida verdadeira, essa é eterna, sempre existe. Porque se eu admitir... Porque seja aqui ou lá, a alma está existindo. Porque se eu admitir que não posso usar o verbo morrer, porque as pessoas não morrem, elas desencarnam, então também não vou poder usar o verbo nascer. Porque não há solução de continuidade. Eu vou dizer, eu encarnei no dia tal. Claro.
Não é assim, gente. Não é assim. Então vamos usar é um problema de semântica, talvez. Daí, olha, toda vez que a gente seguir a orientação do codificador, nós vamos estar tranquilos, sem medo. E o codificador não deixou de usar o verbo morrer. A minha mãe teve o trabalho, que ela pensava desse mesmo jeito, de ver, ela, de algum jeito, não sei o que mais ela vê, quantas vezes a palavra morte aparecia no livro dos Espíritos. Claro, com certeza, muitas vezes. Se ela contou, se ela tinha uma obra vezes. Que tinha como descobrir. Ela fez questão de ver isso, porque ela também não se conformava com essa história e dizer, fulano não morreu, fulano desencarnou. Peraí, gente, não é assim. Ela fala, ninguém sabe quando ele desencarnou. Exato, você só sabe que agora, ele morreu. Desencarnou, mas ninguém pode garantir. Ninguém pode garantir. Ninguém pode garantir que desencarnou e está lá colado, lá quanto tempo vai ficar ali. Ninguém sabe. Então, morreu no dia tal e nasceu no dia tal. Isso Estão falando desse personagem aqui, Antônio de Pádua Gomes Barbosa. Que é um personagem, porque é transitório. Esse aqui teve nascimento e morte. Isso. Agora, o espírito que hoje está com esse nome de Antônio, pode ter tido outros nomes antes, vai ter outro depois. Esse nem nasceu nem morreu. Isso. Tá aí. Ele foi criado num determinado momento, né? Tá evoluindo. Teve um momento da criação, por Deus. Exatamente. Mas morrer jamais. E não tem como anotar aquilo para saber quando foi, então vamos admitir que foi tão antigamente que não dá para botar, foi menos infinito. Isso. E vai para mais infinito. Pronto. Exato. Agora, de vez em quando, ele nasce e morre. Nasce e morre. É o que está aqui. Sócrates falava isso e Kardec corroborou. Claro. Entendeu? Então, ou seja, que se Sócrates e Platão tivessem conhecido os ensinamentos do Cristo, que Cristo daria 500 anos mais tarde, e aqueles que os Espíritos nos dão agora, não teriam falado de maneira diferente. Então, é exatamente isso que ele está falando aqui, ele falou para os juízes, é o que acontece. Você, ao morrer, você vai encontrar as pessoas lá que você conheceu. Isso é uma felicidade de Sócrates aqui. Você reencontrar as pessoas que são seus conhecidos na espiritualidade. E aí ele faz como disse a você, ele sempre gostava da espetadinha dele, o Sócrates, da espetadinha dele. Ele diz aqui, meu maior prazer seria examinar de perto os habitantes desta morada e de distinguir como aqui aqueles que são sábios daqueles que acreditam ser, mas não são. Estava falando para os juízes. Então, dizendo, eu aqui sei muito bem. Quem sabe, quem diz que sabe, não sabe nada. E lá eu vou distinguir de novo aqueles que dizem que sabem e não sabem. Verdade. E é interessante, né? E ele está querendo dizer que aqueles que nada fizeram, né, contrário à lei divina, às leis divinas, esses não precisam temer a morte. Né? Não precisam temer, porque eu vou continuar numa boa. Vou continuar, e tem mais, aqueles que não fizeram nada de errado, quando chegarem lá, vão encontrar a alma daqueles a que amaram muito. Então, na verdade, o morrer, né, de uma etapa personalística, né, é algo até feliz. Porque há a possibilidade de você reencontrar aqueles espíritos afins que você deixou em outras existências, né? Amores. Quando a gente pensa na perspectiva dessa existência e pensa em todas as pessoas que a gente ama, né? E que a gente gosta tanto e que a gente não quer se afastar, é só pensar nisso e pensar que nas outras existências também você encontrou pessoas que muito amou e que teve que se apartar de todas elas. Ora, quando você volta para a erraticidade, você tem a oportunidade de reencontrar todas elas. Todas que estiverem na dimensão espiritual de todas as existências, as que você amou, você tem condição de reencontrá-las. Olha, não tem porquê achar que isso é difícil nem ruim. Mas isso é bom para aqueles que... Mas só para aqueles que... nesta vida aqui, plantaram os amores, né? É verdade. Agora, aqueles que plantaram desamores vão encontrar lá os desafetos, né? Mas é por isso que ele disse, é preferível você ser... vítima da injustiça do que cometer. Por quê? Aquele que foi vítima da injustiça, aquilo foi um flash na eternidade. Já passou rápido. Olha, agora eu já estou aqui reencontrando todo mundo, nem lembro mais desse detalhe. E agora? E aquele que foi o causador? Será que ele vai encontrar os injustiçados lá? Cheio de culpas. E os injustiçados esperando por ele? Exatamente, uma legião de inimigos que ele promoveu.
né? E se esses inimigos, ele vai depender do grau, né, de evolução desses espíritos inimigos para que ele seja mais ou menos atormentado. Aí é complicado. Mais uma vez eu reitero, graças a Deus nós estamos dando essa doutrina que está nos preparando para essa grande transformação que vai ser a nossa morte. Exato. Nós não vamos ser surpreendidos por coisa alguma quando estivermos do outro lado. Vamos estar tranquilos como Sócrates. Talvez tristes por deixar ainda aqui alguns amigos, algumas pessoas das quais nós desfrutamos a companhia. Mas não vamos desesperados, outros, porque vamos encontrar outros e em breve encontraremos aqueles. E sabemos que todos vamos nos encontrar futuramente no mesma situação. Então, olha, por isso o professor José Herculano Pires, né, escreveu um livro tão interessante que nos revela qual o processo que nós devemos desenvolver para entendermos essas idas e vindas, né, esse nascer e morrer, como você falou, que chama-se educação para a morte. Quer dizer, você precisa se educar para a morte. Só apenas mudar o teu conceito acerca dessas idas e vindas. Isso aí, bom, vamos jogando por aqui. Uma boa noite a todos, muita paz para você, Marta, e vamos voltar aqui na semana que vem para dar continuidade ao nosso estudo. A todos, uma boa noite e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.